Olá, meus amores, tudo bem? Semana passada nós falamos sobre José de Alencar e eu fiz a correção dos exercícios sobre ele. Espero que todos tenham entendido, já que ninguém me mandou mensagem, né? Procurou para falar qualquer coisa, qualquer dúvida. Bom, hoje nós vamos falar de um momento da literatura que eu particularmente gosto bastante. E nesse momento nós vamos falar, lá no assunto 6 da nossa apostila, de um cara fantástico, maravilhoso. Mas espera lá. Para falar desse cara que eu gosto pra caramba, antes a gente vai falar sobre o momento histórico, o momento em que a literatura estava enfrentando. O período é em meados do século XIX, meados ali do século XIX, foi quando o realismo se instaurou no Brasil. E o que vem a ser esse tal realismo? O realismo é aquela transição radical do romantismo para a libertação do homem mesmo. A libertação no sentido de quê? De que os seres humanos, até o presente momento, eles estavam cegos de amor, né? Eles precisavam olhar para a realidade com outros olhos. Eles precisavam ver ali uma realidade nua e crua, exatamente como ela era. E essa realidade, ela começou a ser posta em questão por meio de Machado de Assis. Sim, o nosso digníssimo Machado de Assis, o tão conhecido Machado. Sabe o que é interessante sobre Machado? Que poucas pessoas sabem que nem sempre ele foi essa coisa toda, que nem sempre ele foi essa Coca-Cola toda. É verdade, Machado de Assis, a gente está falando de meados do século XIX, na época da escravatura ainda, a abolição da escravatura estava ali para acontecer. Então, Machado de Assis, que era pobre, negro, gago, feio e epilético, olha só quantas coisas ele tinha a seu desfavor. Era criado pela madraça, porque a mãe morreu quando ele era novo. E, acima de tudo, Machado de Assis morava numa favela. Tá vendo? Então, ele não tinha nenhum espaço, nenhuma chance de se sobressair na sociedade. Mas ele saiu. Ele brilhou. E por que ele brilhou? Porque ele era um autodidata. Sim, Machado de Assis era um gênio nato. Foi o conhecimento que o salvou. Foi o conhecimento que o levou até onde ele chegou. Machado de Assis foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Dá para pensar nisso? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Muito importante esse nome para a literatura brasileira. Tá bom? E o que vocês precisam saber sobre Machado de Assis? Sim, ele também foi um dos fundadores do naturalismo no Brasil. E o naturalismo funcionava da seguinte maneira: ele girava em torno de apresentar ao leitor, ao público, a realidade de tudo que estava acontecendo ao seu redor, a realidade nua e crua, exatamente como ela era. E qual era o contexto social da época? Bom, nós estamos falando da segunda revolução industrial, nós estamos falando do segundo mandato de Dom Pedro II, da abolição da escravatura, do homem racional, né? O homem, ele começa a perceber que nem só de amor dá para viver. Eles começam a perceber também que existe muita coisa fora dos eixos ali, capitalismo, né? Os escravos começam a lutar com mais força, com mais veemência pela sua libertação, né? E o o realismo, ele traz consigo temáticas muito importantes, como, por exemplo, o adultério, a crítica social, a psicologia chega na literatura. Sim, é no realismo que os autores começam a parar de escrever só historinhas e eles passam a estudar o comportamento das pessoas.
E com base nessa investigação, nesse estudo, nessa observação, o autor cria o seu conceito acerca do caráter, acerca de um perfil psicológico, e depois que ele conclui a sua teoria, aí sim ele faz uma obra. E essa obra passa a ser considerada um romance-tese. No naturalismo, esse tipo de romance também continua. E o que é um romance-tese? É como se fosse um artigo científico. Estuda a respeito de um determinado assunto, depois escreve um artigo concluindo tudo aquilo que estudou. O realismo fazia isso. E aí, ele estudava, por exemplo, o perfil psicológico da mulher. A mulher que no romantismo era idealizada como um ser perfeito, maravilhoso, taranã, taranã, divina, deusa. No realismo, isso é desconstruído. Quer ver um exemplo? Machado de Assis de novo. Machado de Assis, ele tinha influências muito fortes. Ele trabalhou como datilógrafo, ainda mocinho, ainda rapaz, muito novinho, ele datilografava os textos de nomes importantes. Daí, ele começou a se interessar pela literatura, a se interessar pela escrita como profissão mesmo. Ainda novinho, nos 16 ou 17 anos, a sua primeira obra é publicada. E ante a sua sabedoria, o seu conhecimento, sua linguagem super trabalhada, ele chama muita atenção. E por chamar a atenção, ele ganha espaço no mercado, né? E quais são as características ou as peculiaridades de Machado de Assis? Bom, Machado de Assis, ele é extremamente descritivo, porque isso é uma característica também do realismo. O realismo é uma obra extremamente descritiva. Por quê? Uma vez que o cenário, a cena é descrita com riqueza de detalhes, o leitor automaticamente, sem perceber, ele adentra-se a cena, ele passa a fazer parte dela. E ao fazer parte dessa mesma cena, ele se torna presente. E aí, a partir da observação, ele pode chegar a um conceito, a uma possível conclusão. Certo? Machado de Assis, das principais características dele, além da descrição, ele é um homem de frases bastante curtas, ele não fica dando muitas voltas, não. Porém, ele não é linear. Se a gente pega uma obra dele, na mesma hora que ele tá falando da caneta, a caneta é azul e tem uma rosa de PVC desenhada, bonita, nananana, porque a mulher ele muda de assunto assim do nada, aleatoriamente, e aí você não sabe onde que ele tá, do que ele está falando. E essa falta de linearidade acaba que dificulta um pouco o entendimento das suas obras. Machado de Assis também, ele é conhecido por escrever de uma forma que evoca o leitor. Ele convida o leitor para conversar, dialogar com ele. E ele intriga, e ele cutuca. Quer ver um exemplo? Dom Casmurro. Dom Casmurro é um exemplo de um Machado de Assis muito intrigante, quando ele quer, por exemplo, partir do princípio de que a mulher, por mais perfeita que pareça, ela pode sim desenvolver traços psicológicos de uma adúltera. Pode, por que não? Por que não? E nessa mesma obra, Machado de Assis pretende defender a ideia de que o homem, por mais perfeito e heróico que possa ser apresentado lá no romantismo, se tomado por um sentimento exagerado, torna-se alguém não tão bom quanto a gente imaginava que fosse, que é quando ele retrata ali um Bentinho extremamente ciumento, a ponto de supor uma possível traição. E aí que tá. Essa traição é consolidada? Tem como sabermos se Capitu traiu de fato ou não Bentinho? Propositalmente, Machado de Assis deixou esse ponto de interrogação no seu texto. Sabe por quê? Porque ele queria cutucar o leitor, ele queria provocar o leitor, ele queria que esse mesmo leitor experimentasse todas as possibilidades existentes de uma criatura,
Sim. Ideias tiradas de trás da cabeça? De trás da orelha? Não, 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 não. Todas cientificistas. O naturalismo e o realismo, o naturalismo eu vou falar depois, mas ambas as linhas literárias trabalhavam em torno do cientificismo. Então, temas empíricos, por exemplo, bruxaria, não tem no realismo. Não tem porque não tem como comprovar através da ciência que ela é real. Entende? Então, essa falta de comprovação, elementos empíricos, não cabe no realismo, não cabe mesmo. Outra coisa, o realismo, ele é considerado ali como um festival de pecados, né? De pecados por quê? Todos os temas que até então ninguém tinha tido coragem de falar, o realismo apresenta, como adultério na burguesia, os casamentos burgueses que viviam por fachada, né? Isso tá ali presente no realismo, um movimento muito importante para a literatura brasileira, viu? Além disso, esse mesmo movimento, ele trabalha questões psicológicas, sim. Influências como Freud, por exemplo, foi um grande influente de Machado de Assis, passa a modificar o modelo de escrita. Sim, é como se os personagens do realismo estivessem ali para explicar o comportamento individual de cada ser humano. E esse comportamento com base na ciência. E qual é a ciência que estuda o comportamento e as emoções do ser humano? A psicologia. Então, ainda que muito sutil, ela aparece nas obras machadianas e dos demais realistas do movimento do realismo. Além disso, esse mesmo realismo, além disso, Machado de Assis, ele é um cara extremamente pessimista e antirromântico. A bandeira do realismo é essa, totalmente antirromântica. Chega de balela, chega de sentimentalismo exagerado. Ai, tá até preguiça. Não, vamos falar da realidade. A realidade é essa. O capitalismo está chegando e vai devorar a sociedade. É isso que vai acontecer. Ponto final. O que é que você vai fazer? Vai deixar acontecer ou vai acordar para a realidade? É esse convite que o realismo faz para o povo, tá bom? Na apostila, no assunto 6, nós vamos falar as características, as peculiaridades de Machado de Assis. Eu já disse que ele é um homem de frases bem curtas, né? Além disso, ele também é pessimista. Sim, uma visão extremamente pessimista. Machado de Assis, ele dialoga com o seu leitor. Então, tem horas que ele fala, aí você não sabe se a fala é dele como narrador, se a fala é de outro personagem ou se a fala é sua, é seu pensamento falando contigo mesmo. Ele tem essa característica e isso é proposital. É para que ele veja se você está ou não presente no texto como ele gostaria que você tivesse. Então, ele te evoca, ele te convida, ele te prende. Sabe? De alguma forma, ele é dois extremos. Se você não lê a obra dele por amor, vai ler por dor. Mas vai, porque Machado de Assis ele não escreveu à toa. Ele é assim. Ele é um observador e ele trabalha com base, o realismo trabalha com base em 3 teorias cientificistas. Quais são essas 3 teorias? Se eu não me engano, eu tenho aqui, tenho uma cópia, depois eu posso mandar para vocês. O positivismo, que é o conhecimento só vale se ele for empírico, se ele for real, concreto, né? Não tem como, na literatura realista, trabalhar com coisas abstratas demais, coisas que não possam ser comprovadas pela ciência. Temos o determinismo, que defende a ideia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. Isso vai ficar mais evidente numa obra que nós vamos falar dela no próximo encontro, tá? E também o darwinismo, que defende a ideia de que o mais apto é o único que pode sobreviver. Então, assim, só sobrevive aquele que for apto, que tiver habilidade, que for esperto e pronto, acabou. Caso contrário,
não sobrevive não, tá bom? Um gênio da prosa e do conto e do romance.